Estamos de volta ao programa Segurança e Cidadania e no programa de hoje falando sobre combate à impunidade, onde estamos contando com a presença do Dr. Vitor Hugo de Azevedo, promotor de justiça e presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Dr. Hugo, um pouco antes do intervalo, o senhor falava sobre uma nova previsão, né, nessa redação do Código de Processo Penal que está em andamento na Câmara dos Deputados, que é a questão do juiz de garantia. O que é essa figura do juiz de garantia? O que difere do juiz comum? O juiz de garantias, ou das garantias, é uma espécie de juiz que existe em vários países, especialmente na Europa, que trabalham exclusivamente na jurisdição das investigações criminais. Então, sempre que tiver que a autoridade policial postular a decretação de uma prisão, ela faz para o juiz de garantias. Quando tiver que pedir uma busca e apreensão numa residência, o juiz competente para examinar essa matéria é o juiz de garantias. Ou seja, então uma separação entre o juiz que vai analisar a investigação feita e o juiz que vai conduzir toda a investigação e os atos necessários para que essa investigação tenha mais sucesso, todos os pedidos do Ministério Público, da polícia. Isso mesmo. Uma distinção entre um juiz que funciona na fase da investigação e um juiz que funciona na fase que nós chamamos de conhecimento. Quer dizer, quando o processo começa efetivamente a tramitar na justiça. Né? O que há de impróprio à nossa realidade? Né? Quer dizer, o Brasil é um país de extremas carências. Né? E o judiciário, embora, segundo alguns, seja o primo rico dos poderes, o que não é verdade, né? Mas o judiciário também sofre dessas carências, inclusive da falta de profissionais para atender a demanda que é excessiva. Nós temos uma taxa de congestionamento na justiça brasileira superior à grande maioria dos países democráticos do mundo. Né? Por que isso impacta na questão do congestionamento? Porque o juiz de garantia, segundo o Código de Processo Penal, que atuar na fase de investigação, ele fica impedido de depois tocar o processo, ser o juiz do processo. Ou seja, hoje nós já temos um número mais reduzido de juízes e dividiríamos mais ainda alguns para atuarem só em uma parte da investigação. Se reduziria menos ainda o número de juízes que vão analisar os processos, então ia aumentar mais ainda a demanda e a acusação de lentidão do judiciário. É provável que a taxa de morosidade aumente em função disso. Imagine só no norte do país. Né? Nós temos algumas cidades, algumas comarcas no Pará, na Amazônia, no Acre, que tu só tem acesso de barco. Né? Para chegar de barco leva uma semana. Então, se tem um juiz nessa comarca, ele não vai poder levar adiante os processos criminais porque ou ele atua como juiz das garantias ou ele atua como juiz do processo. Perfeito. E isso está lá em debate, está no texto que está sendo construído na Câmara dos Deputados, né? Mas tem mais, além da questão prática, né, ele tem uma coisa que é bem interessante. Se já vigisse no país essa regra do juiz de garantias, o Moro, o Bredas, o juiz do Rio de Janeiro, o próprio ministro Barroso não poderiam ser juízes da causa daqueles processos em que eles atuaram na investigação. O sonho de alguns, né? O que me parece pode ser um desejo subliminar de alguns, né? Porque certamente muitos gostariam de tirar o Moro da jurisdição, né? O Bredas, o próprio ministro Barroso, que é o relator nas causas criminais que estão sendo investigadas e que dizem respeito ao presidente da República. Agora tem outro ponto, Vitor, que chamou muita atenção e a sociedade acompanhou em todos esses processos que tomaram conta da mídia, que é aquela colaboração que o investigado faz apontando outros crimes que aconteceram, outras pessoas que participaram do processo, né? Como é que está essa questão nessa redação que está sendo construída na Câmara dos Deputados? Ou seja, essa participação, essa delação premiada, como muitos conhecem, ela está sendo atacada, fortalecida, que pelo que a sociedade acompanha, ela foi uma grande auxiliadora, né, nesse esclarecimento. Eu acho que foi o principal instrumento utilizado nessas grandes investigações de corrupção. Né? O que mudou a cara da efetividade dessas investigações foi a existência da regra que permitiu a colaboração premiada. No caso, a delação premiada. Mas o relator,
pelo menos pelo que eu me recordo e pelas manifestações dele, ele optou por não tratar de matéria que diga respeito ao crime organizado, reconhecendo que para esse tipo de situação precisaria, é conveniente que se tenha uma lei especial. Então, essa matéria permanece sendo regida pela Lei 12.850, se não me falha a memória, esse é o número, né? E não está tratada no Código de Processo Penal. Agora, existem várias iniciativas tramitando no Congresso Nacional que querem alterar as regras da delação premiada, tá? E sob os mais variados argumentos. Me parece que nós devemos defender esse instrumento da forma como ele foi concebido nessa legislação, tá? Porque ele efetivamente tem contribuído para minimizar esse problema da impunidade do Brasil. Perfeito. E nós comentamos também, antes de vir para o segundo bloco, que agora nós abordaríamos algumas medidas alternativas, ou seja, situações em que a pessoa não precisa ser presa propriamente, né? Ou seja, começando por aqueles crimes mais leves, chamados de infrações de menor potencial ofensivo. Essa é uma discussão que há muito tempo vem sendo travada, né? Alguns defendendo que a forma de se iniciar um processo por crimes de menor potencial ofensivo ou crimes de menos gravidade é o chamado termo circunstanciado de ocorrência. Para esse tipo de crime, você dispensa o inquérito policial, que a gente já fez referência, que está sendo até mais burocratizado, mais formalizado, vai demorar mais, vai demandar mais ações das autoridades públicas. E a desburocratização da investigação para esse tipo de crime, porque eles acabavam sequer sendo processados perante o Poder Judiciário, é o chamado termo circunstanciado de ocorrência. Segundo a proposta do Código de Processo Penal, e que também aqui merece elogios, ela vem abrir o leque das autoridades policiais que podem elaborar esse termo circunstanciado e, portanto, provocar a instauração de um processo por um crime dessa natureza, de menor gravidade. E nos parece até reconhecer um posicionamento que tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário já vinha reconhecendo, né? Ou seja, que o policial que atender aquela ocorrência menos grave, que nem uma ameaça, lesão corporal leve, ele mesmo já registra tudo ali na hora, né? Ou seja, já encaminha para o judiciário e não tem necessidade da pessoa estar sendo deslocada, igual o senhor falou, ou seja, tem locais que vão de balsa, horas, quilômetros, até chegar a uma delegacia também. Então o policial já registra tudo ali, libera na hora e é uma das válvulas de escape para a prisão. Eu acho que é uma das válvulas de escape, é uma dos instrumentos que se tem para dar mais agilidade à justiça, para diminuir a taxa de congestionamento do judiciário, porque o judiciário brasileiro não aguenta mais o número de processos que chegam a cada dia. Nenhum judiciário no mundo trabalha com o número de processos que nós trabalhamos aqui. É uma situação correlata a essa que nós estamos falando. Os juízes da Suprema Corte americana, a grande maioria deles, quando falam sobre o processo penal, eles dizem o seguinte: o processo penal americano só funciona porque lá tem um instituto que permite que, se o acusado de um crime ele reconhecer que praticou aquele crime, ele pode negociar com o promotor uma pena para cumprir, pode ser uma multa, pode ser uma prestação de serviço comunitário, e pode ser até uma pena detentiva, uma pena de cadeia, né? E isso faz com que sequer o processo exista. Ele, na sua sã consciência, assistido por um advogado, aceita uma punição que é proposta pelo órgão do Estado. Resolve na hora. O juiz homologa, resolve na hora, não tem processo. Então isso já nos leva até um outro tema que é importante esclarecer para a sociedade, porque o Poder Judiciário vem trazendo cada vez mais, né, expandindo, que são as chamadas audiências de custódia, né? O cidadão que está nos assistindo entender o que são essas audiências de custódia. As audiências de custódia são uma garantia do cidadão, reconhecida em tratados internacionais, que dizem que o sujeito tem direito, o sujeito preso, ele tem direito a ser imediatamente apresentado à autoridade judiciária. Isso é o que diz o Pacto de San José da Costa Rica, isso é o que diz a maioria dos tratados internacionais a respeito de direitos humanos. E o Brasil, embora não tenha uma legislação dessas, implantou isso por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Então, em alguns estados brasileiros já funciona essa audiência de custódia. Quer dizer, toda pessoa presa tem o direito de ser apresentado a um juiz
nas 24 horas, 72 horas, ou tão logo isso seja possível, né, para que o juiz examine a legalidade da prisão, etc, essas questões todas. Né. Qual é o problema nosso em relação a isso? De novo, nós caímos na falta de capacidade econômico-financeira, né, do Estado brasileiro em prover todas essas instâncias de julgamento e de apreciação dos casos criminais. Porque o número de prisões é muito grande, né? Mas quando o senhor fala de apresentar a pessoa presa que está sendo implementado o mais rápido possível ao juiz, né, preferência também aquelas 24 horas, aí, e pegando a fala do senhor um pouco atrás, que o senhor falou do exemplo fora americano, que a pessoa presa já vai diante do juiz, está ali o representante do Ministério Público, às vezes até ali já aplica alguma medida. Por que no Brasil a audiência de custódia, então, não toma esse caminho, esse sentido? Esse é um tema que nós temos defendido insistentemente no âmbito da comissão que estuda a reforma do Código de Processo Penal, da viabilidade de, em se reconhecendo a existência a necessidade da existência da audiência de custódia, que se dê a ela, né, outras tarefas, inclusive essa de pôr fim ao processo se as partes ali, assistidas pelos advogados, né, com a chancela do juiz, reconhecerem que houve um acordo a respeito do assunto. Ou seja, hoje o indivíduo preso ele é apresentado ao juiz, né, está sendo cada vez mais difundido, o mais rápido possível, mas aquela apresentação ao juiz que tem um representante do Ministério Público, tem um defensor, não é válida como processo, não poderia dali então ter alguma sentença. Ali, então, o que é avaliado naquele momento? Única e exclusivamente a legalidade e a necessidade de manutenção da prisão. Hoje, ela funciona nesses termos. O que nós postulamos junto ao Parlamento brasileiro é que até para se adequar essa necessidade de fazer audiência de custódia à realidade do país, que se dê mais utilidade a essa audiência. Então, com essa mensagem do presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, doutor Vitor Hugo de Azevedo, que nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a audiência e nos acompanhe no próximo programa. Muito obrigado.